Gravando, senhora presidente. Obrigada, Jailson. Hoje é dia 6 de setembro de 2024. Estamos iniciando mais uma sessão da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Sejam todos bem-vindos. Muito bom dia a todos os presentes, aos juízes, doutora Maria Anselmo, doutor Henrique de Mello, doutor Henrique Lima Leite, substituindo o doutor Silvio. Doutor Henrique Lima, seja bem-vindo à 7ª Câmara, é sempre um prazer tê-lo conosco. Também cumprimento a doutora representação fiscal, na pessoa da doutora Leslie, e a todos os patronos, né? Ao doutor German, né? Aqui presente, a doutora Bruna, a doutora Paula, que eu estou dando no momento. Vamos iniciar nossa pauta. Hoje nós temos 4 processos de julgamento e uma sustentação oral agendada. Vamos começar, então, pelo processo 4019-625, Andrade, Açúcar e Álcool. A relatora é a doutora Maria Anselmo. É quem eu passo a palavra para que faça um resumo das acusações. Por favor, doutora Maria Anselmo. Obrigada, presidente. Bom dia a todos mais uma vez, a todos que nos acompanham. Vou passar, então, a leitura do relatório. Trata-se de recurso ordinário interposto pela contribuinte autuada, de folhas 1371 a 1385, contra a decisão de primeira instância, de folhas 1358 a 1367, que julgou procedente, em parte, a acusação fiscal contida no AIN exordial. A contribuinte foi acusada de infrações relativas ao pagamento de imposto, deixar de pagar o ICMS relativo ao período de janeiro a dezembro de 2009, decorrente de operações de saída de mercadorias tributadas cometidas ao fisco e apuradas por meio de levantamento fiscal, realizado com fundamento no artigo 509 do regulamento do ICMS. E também por infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito, recebendo no período de janeiro a dezembro de 2009 mercadorias sem documentação fiscal. No período de janeiro a dezembro de 2009, e também já sendo supracitadas os valores foram apurados por meio de levantamento fiscal específico nos termos do artigo 509. E também o inciso 3º, o item 3, desculpem, deixou de escriturar no período de outubro e novembro de 2009 documentos relativos à entrada de mercadorias no estabelecimento. E o item 4, por deixar de escriturar em dezembro de 2009, documentos relativos também à entrada de mercadorias no estabelecimento. A autuada foi devidamente notificada do AIN, apresentou tempestiva defesa, houve manifestação fiscal, e a primeira instância proferiu a decisão, julgando procedente em parte o AIN. Houve apresentação de parecer em recurso de ofício, as folhas 1395 a 1396 e as folhas 1408 a 1475. A autuada interpôs o recurso ordinário, requer a reforma da decisão. Assim, em decisão proferida pela 3ª Câmara Julgadora, pelo ilustre juiz Dr. Samuel de Oliveira Magro, decidiu pela anulação da decisão de primeira instância para que outra fosse proferida. O processo foi, então, distribuído ao ilustre julgador de primeira instância, que proferiu nova decisão nos seguintes termos. Diante do exposto de tudo que do mais dos autos consta, julgo procedente em parte o AIN, pelas infrações do item 1.1, item 2.2, e houve, então, a apresentação do parecer de recurso de ofício às folhas tais, autuado interpôs recurso ordinário. Diante do houve protesto por sustentação oral às folhas 11.565. Houve diligência pela dor da representação fiscal às folhas 2.935 a 2.938. O agente fiscal autuante se manifestou às folhas 2.941 a 2.948 e, após análise conclusiva sobre os documentos trazidos em recurso ordinário de folhas 1.566 a 2.931, alterando os itens 1 e 2 nos seguintes termos. O item 1, cuja exigência do ICMS era do valor de tal,
passa a ser tal. Todavia, no item 2, que antes exigia um valor de 10 milhões de ICMS, passa a ser 10.491, passa a ser 10.224. Ou seja, houve uma modificação nos valores do AIM. As folhas 2.950 a 2.969, a apresentação fiscal apresenta suas contratações ao recurso ordinário interposto pela contribuinte. Assim, em decisão pela 12ª Câmara Julgadora, que negou provimento ao recurso de ofício e deu provimento parcial ao recurso ordinário, onde, com voto de preferência proferido pelo ilustre doutor Rodrigo Rodrigues Leite Vieira, cancelou a exigência referente ao item 2 do AIM, por entender incabível a exigência do ICMS por solidariedade, uma vez inexistente o interesse comum. Houve interposição de recurso especial por parte da Fazenda Estadual, o recurso especial por parte da contribuinte autuada às folhas tais. Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade, ambos os recursos especiais foram conhecidos e referido o processamento conforme folhas 3.159. A contribuinte autuada juntou às folhas 3.152 a 3.158 suas contratações ao recurso especial da Fazenda e as folhas 3.163 e 3.167, a Fazenda Estadual juntou suas contratações. As folhas 3.189 a 3.191 foi juntado extrato de adesão ao PEP referente aos itens 3 e 4, tendo manifestação da presidência deste tribunal as folhas 3.192. Assim, a contribuinte autuada junta a manifestação as folhas 3.194, informando sobre adesão ao PEP referente aos itens 3 e 4, e juntando documentos de folhas 3.195 a 3.198. Os recursos foram distribuídos da Câmara Superior deste tribunal, onde o recurso especial da Fazenda autuada não foi conhecido e o recurso da Fazenda foi conhecido e provido para restabelecimento da exigência fiscal do item 2. A contribuinte autuada interpôs pedido de retificação do julgado às folhas 3.229 a 3.239, o qual foi deferido o processamento conforme folhas 3.330. O pedido de retificação de julgado foi distribuído à Câmara Superior deste tribunal, sendo conhecido e provido, ante a existência de erro manifesto, determinando o retorno dos autos da Câmara Ordinária para novo julgamento para a devida análise das matérias de fato diversas da relacionada à responsabilidade tributária por solidariedade, que restou equacionada por essa colém da Câmara Superior, e tempestivamente suscitadas pela douta contribuinte, seja na própria sede de suas razões de recurso ordinário, seja na reafirmação da sede de suas contrarrazões e apelo especial fazendário. Diante do pedido de sustentação oral, presidente, eu suspendo o relatório. Ok, muito obrigada, doutora Maria Anselma. Passo a palavra, então, ao patrono, doutor Herman. Por favor, doutor Herman, faça a sua sustentação oral. Bom dia a todos. Bom dia, presidente, doutora Luciana, né? Bom dia, doutor Henrique Melo, doutor Henrique Lima Leite, doutora Maria Anselma, relatora, e a douta representação fiscal na figura da doutora Leslie Segura Zavatti, né? Como bem relatado pela doutora Maria Anselma, esse é um terceiro julgamento em sede de recurso ordinário, né? Apesar que os dois anteriores eram recurso misto, né? É o terceiro julgamento. Primeiro, houve decisão de nulidade da decisão de primeira instância, justamente em razão da não apreciação de material probatório relevante para fins do desígnio da causa, que justamente trata de levantamento fiscal, que por natureza, um lançamento frágil, por se tratar de um lançamento por presunção. No segundo julgamento, justamente, né, com a procedência parcial e a improcedência do item 2, né, do auto, pelo voto vista, que foi vencedor do doutor Rodrigo Leite Vieira, e a nulidade reconhecida
em parte pela Câmara Superior, em relação à não apreciação das demais razões referentes à improcedência do item 2. Então, isso que eu queria ficar claro, apesar que no relatório isso já fica bastante claro, de que o recurso ordinário agora, ele visa justamente que esta douta Câmara Julgadora analise as demais razões que foram ofertadas em sede de ordinário e que já vinham sendo ofertadas desde a impugnação barra defesa, relativas à improcedência do item 2, principalmente no tocante às chamadas diferenças quantitativas. Então, isso que foi determinado pelo voto vencedor em pedido de retificação de julgado do Dr. Valério Pimenta Moraes. Então, esse aqui seria justamente a pretensão recursal a ser analisada aqui pela douta sétima Câmara. E nesse ponto, né, me parece que justamente diante da ordem emanada pela Câmara Superior, é fundamental, né, que essa douta Câmara analise em profundidade o laudo probatório da KPMG que foi ofertado desde a defesa. Como a gente sabe, é notório, a legislação paulista ela não prevê o que a gente chama de seria uma espécie de perícia do juízo, como existe no judiciário e como existe no processo administrativo fiscal federal. Logo, nos lançamentos por arbitramento ou por presunção, como é o caso do artigo 509, que é o levantamento fiscal, a única hipótese, né, o único material probatório que pode ser trazido pelo contribuinte para elidir as acusações ofertadas pela Secretaria da Fazenda, né, pelo agente autuante, se dá através de laudo, principalmente quando são por empresas de auditoria de renome no mercado. Nesse caso, o recorrente apresenta um laudo da KPMG e contesta especificamente em relação ao item 2, que é justamente o que deve ser analisado aqui, alguns pontos, né, que justamente demonstram a fragilidade do trabalho fiscal e do lançamento por presunção, né? O primeiro ponto é justamente que nessa diferença de estoques, né, de entradas e saídas, que em tese seria uma presunção de omissão de receitas tributáveis pelo imposto estadual, existe aqui um erro na contabilização feita pela autoridade autuante, que é justamente sobre o que a gente chama de estoque de terceiros. Então, o recorrente, o autuado, ele faz industrialização por encomenda de algumas empresas do mesmo grupo econômico, dentre elas a Companhia Energética São José. E aí, justamente, na contagem dos estoques, isso fica muito claro no laudo, né, que acompanha, foi a folha 1515, para quem quiser acompanhar o que o laudo aponta, né, de forma extremamente exata, que no estoque inicial de 1º de janeiro de 2009, referente à industrialização efetuada pela Companhia Energética São José, eu tenho 211,7705 metros cúbicos de álcool anidro e 14,205,799 metros cúbicos de álcool hidratado, que deveriam ser completamente desconsiderados na elaboração das movimentações de estoques próprios, porque não é estoque próprio, é estoque em nome de terceiro. Ou seja, claramente é uma operação que é conhecida de todos, que é a industrialização por encomenda. Então, não há como utilizar esse estoque inicial, né, para fins de quantificação por presunção de saídas omitidas, eventualmente, que poderiam trazer alguma espécie de prejuízo ao fisco e ao fisco estadual em especial. Então, esse é um ponto que deve ser analisado e que não foi analisado justamente porque, como o item 2 foi derrubado exclusivamente pela questão da ausência de interesse comum, né, não houve um aprofundamento, né, do colegiado em relação a esse tema. Outro tema muito importante que deve ser analisado aqui, e deve ser levado em consideração justamente o laudo da KPMG, que com todo respeito à representação fiscal, doutora Leslie, em nenhum momento ele conseguiu essas afirmações conseguiram ser refutadas e se apoiam, né, justamente em metodologia própria de auditoria e com base nos pronunciamentos contábeis, é a questão das diferenças relativas a açúcar cana e açúcar refinado, né? No laudo, nas páginas 1519 e 1520, a KPMG aponta de forma extremamente exata algumas diferenças que foram identificadas no levantamento fiscal feito pela autoridade autuante, né, através de testes de aderência, né, que são testes regulamentados justamente dentro da atividade da auditoria barra contabilidade, né, e com análise em livros fiscais, registros contábeis, boletins de produção diária, ou seja, vários documentos que comprovam justamente, né, ou seja, um material probatório, fontes primárias extremamente confiáveis, né, e se encontram as seguintes diferenças aqui,
que está no 15,19 a 15,20, 1.519 a 1.520. Né? Açúcar cristal, tonelada, 82,590, 410. Açúcar refinado, a diferença de toneladas aqui, o que representa uma diferença absurda nesse levantamento de natureza quantitativa. Açúcar VHP, 6,685,490. Álcool anidro, 72,806,240. Álcool hidratado, só de metros cúbicos aqui, 72,502,900. E aí, me parece que, inclusive, isso é reconhecido em várias decisões, inclusive da mesma empresa, de outras do mesmo grupo econômico, a desconsideração, isso vem sendo afirmado desde a decisão de primeira instância, que o açúcar cana, né, e o açúcar granulado, né, que são dois produtos aqui, eles são chamados de produtos centralizadores. Ou seja, o que é um produto centralizador? Eles servem para a produção de um outro produto. Ou seja, ele é matéria-prima, ou seja, ele não sai para futura comercialização. Ele é utilizado para a produção de outro tipo de açúcar, que seria o açúcar refinado. Então, o que acontece? Quando eu contabilizo o açúcar cana, o açúcar granulado, né, açúcar refinado, o açúcar cristal, o que eu estou fazendo? Estou contando 4 vezes o que eu deveria contar 2. Porque não houve saída, né, do açúcar cana nem do açúcar granulado. Isso está muito bem apontado, explicado no laudo da KPMG, através justamente dos lançamentos no livro de produção diária. São os produtos centralizadores, né, e a quantidade ingressada no estabelecimento serve para a fabricação ou de quantidade de álcool ou de açúcar, que já foram levadas em consideração no levantamento fiscal. Não é? Então, essa condição de produto centralizador já torna o levantamento fiscal realizado, né, e esse lançamento por arbitramento / presunção frágil para fins de sustentar um crédito tributário no montante em que visa ser exigido em relação à autuada. Então, esses são os 2 pontos, me parece que são fundamentais, que devem ser analisados à profundidade, e mais uma vez levando em consideração que para o contribuinte autuado, né, com base no 509 do regulamento, que é o levantamento fiscal, que é o levantamento por natureza, por arbitramento / presunção, ou seja, são indícios de omissão de receitas e de saídas de saídas tributáveis pelo imposto estadual. A única forma que o contribuinte tem é contratação de empresa de renome internacional para fins de realização e elaboração de laudo de acordo com as normas contábeis e com a responsabilização que os auditores / contadores sofrem, né, doutora Mariana Selma, inclusive criminal, por afirmações que eventualmente não se submetam ao rígido regime, né, de reconhecimento de movimentações contábeis / fiscais. Então, me parece que esses 2 pontos são fundamentais para que sejam analisados aqui e que foram de tal modo são relevantes que a Câmara Superior reconheceu de que não bastava exclusivamente restabelecer o item 2.2, mas era fundamental justamente que a Câmara Julgadora analisasse de forma detida, com base no material probatório trazido pela autuada, esses dois pontos que são fundamentais para a correta quantificação do crédito tributário e para a função elementar do lançamento, que é o cálculo do montante do tributo devido. Né? Doutor Luciano e doutores e demais julgadores, só para deixar claro, a Andrade e as demais companhias do grupo em nenhum momento se furtam de pagar aquilo que efetivamente deve ser pago para o Estado de São Paulo. A questão é que esses erros quantitativos são de tal modo gritantes que impedem a correta. Isso já poderia, inclusive, tem 2 itens que foram objeto de parcelamento, né, doutora Luciana? Né? Mas justamente esses itens estão sendo levados até o final e justamente porque são indevidos conforme, né, todo o estudo realizado e material probatório trazido no presente processo. Agradeço a atenção de todos e fico à disposição para esclarecimentos de fato que eventualmente sejam relevantes. Muito obrigado. Ok, muito obrigada, doutor Herman. Lhe cumprimento pela sustentação oral, muito precisa, muito objetiva, e passo a palavra à relatora, a doutora Mariana Selma, para a leitura do voto. Obrigada, presidente. Também parabenizo o doutor Herman pela sustentação oral, brilhante esclarecimento. Vou começar a leitura do voto pelo parágrafo 3º. O recurso foi a mim distribuído após o reconhecimento e provimento do pedido de retificação de julgado interposto pela contribuinte hora recorrente acerca da matéria do item 2.2 do AIM, no qual restou decidido pelo retorno dos autos a uma das câmaras julgadoras de sede de judicância ordinária deste egrégio tribunal, para que se profira nova prestação judicante
Em complemento com a devida análise das demais matérias de fato, diversas da relacionada à responsabilidade tributária por solidariedade, que restou equacionada por esta polêmica da Câmara Superior, e que tempestivamente citada pela douta contribuinte, seja na própria sede de suas razões de recurso ordinário, seja na reafirmação da sede de suas contrarrazões ao apelo especial. Primeiramente, cabe rememorar que, com relação aos itens 3 e 4, foi informado às folhas 3.194, adesão ao PEP, juntando documentos de folhas 3.195 a 3.198, tendo inclusive manifestação da presidência deste tribunal, às folhas 3.192. Já com relação ao item 1.1, foi reconhecido o erro de fato e reduzido o valor ante a correção da duplicidade reconhecida no demonstrativo de folhas 865, conforme decidido pelas primeiras instâncias, mantida pela 12ª Câmara e pela Câmara Superior deste Tribunal, uma vez negado o recurso especial desta contribuinte ora recorrente. Assim, em atendimento ao decidido pela Câmara Superior deste Tribunal, passo a análise das demais matérias de fato, diversas relacionadas à responsabilidade tributária por solidariedade, que restou equacionada por essa polêmica da Câmara Superior, que tempestivamente suscitadas pela douta contribuinte, seja na própria sede de suas razões de recurso ordinário, seja na reafirmação da sede de suas contrarrazões ao apelo especial fazendário, com relação ao item 2.2. No mérito recursal, de folhas 1.546 a 1.565, a recorrente alegou precariedade no trabalho fiscal, onde afirma que ambos os laudos são bastante para demonstrar que, a hora recorrida, cometeu uma série de equívocos no âmbito de sua escrituração fiscal, folhas 1.559. Porém, no entendimento da mesma, equívocos e erros do naipe não podem ser automática e infalivelmente convolados em operações relativas à circulação de mercadorias ocultas da administração tributária. E ainda alega que não há se falar em invalidade da retificação ou ajuste na quantia de produção após o início da fiscalização. Igualmente, não há que se falar em ausência de provas de que a produção ajustada não pode ser considerada. Ainda em suas razões recursais, a recorrente alega que ofertou vasto material capaz de demonstrar a precariedade do trabalho fiscal, cabendo à Câmara Julgadora o exame detalhado dos trabalhos técnicos elaborados em cumprimento ao contraditório e ampla defesa. Porém, parcial razão cabe à recorrente. A acusação fiscal contra a recorrente é de recebimento de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal. Artigo 203 do RICMS, conforme apurado por meio do levantamento fiscal específico. Vejamos o que dispõe o artigo 509 e artigo 509-A do Regulamento do ICMS de 2000 sobre o levantamento fiscal. Então, eu transcrevo o artigo 509 e 509-A. Continuando no meu voto. Os dispositivos supratranscritos determinam que o levantamento fiscal pode ser executado com base em qualquer meio indiciário, assim como presumem-se como omissão de operações tributáveis as várias hipóteses elencadas no artigo 509-A do Regulamento do ICMS. Contudo, é sabido que tal presunção é relativa, onde caberia ao contribuinte o ônus da prova da não ocorrência dos fatos geradores que deflagram a exigência do imposto apurado por meio de levantamento fiscal, consoante prevê o artigo 509-A, parágrafo 2º do regulamento. Ao meu entendimento, não há que se falar em precariedade do trabalho fiscal, qual foi executado de acordo com os termos do artigo supracitado. A recorrente afirma que cometeu uma série de equívocos no âmbito de sua escrituração fiscal,
mas que tais erros não poderiam ser automáticos, onde caberia o exame detalhado dos trabalhos técnicos elaborados, os quais, com fundamento no novo laudo apresentado às folhas 1566 a 2931, elenca alguns pontos os quais entende pelo erro no trabalho fiscal, conforme abaixo transcrevo. Duplicidade nas entradas. Foram consideradas notas fiscais em duplicidade, conforme anexo X às folhas 1014 e 1127, novamente descritas no anexo 16 do laudo da KPMG. Mercadorias de propriedade de terceiros foram consideradas mercadorias de terceiros no estoque da recorrente, cuja prova pode ser verificada no anexo 1A e 1B do laudo da KPMG. Produção. As quantidades produzidas informadas equivocadas, o que levou o senhor agente fiscal a lavrar o auto de infração, conforme prova o laudo técnico associado aos diversos testes de aderência. Nota fiscal de complemento de preço. Foram consideradas diversas notas fiscais de complemento de preço que não movimentam a mercadoria, conforme anexo 11A, as folhas 1128 a 1134, anexo 11C, as folhas 1167 a 1169, F, as folhas 1174 a 1177. Não foram consideradas no levantamento fiscal diversas notas fiscais com CFAP equivocado, 5922, simples faturamento, enquanto, na verdade, deveria ter emitido com CFAP 5116, conforme devidamente explicado no laudo técnico e relacionado às folhas 932, álcool anidro, e 933, álcool hidratado. Conversão de medida. A recorrente informou equivocadamente a unidade de medida, metros cúbicos, em determinadas notas fiscais, quando deveria ser litros, conforme explicações do laudo técnico e descritas no anexo 21. Ajustes de inventário. Não foram considerados ajustes de inventário devidamente contabilizados pela recorrente. Com relação ao ponto 1, item 1.1, tal questão já estou debatida acima, onde foi reconhecido erro de fato e reduzido o valor do imposto. Ante a correção da duplicidade reconhecida no demonstrativo de folhas 865, conforme decidido pelas primeiras instâncias, mantida pela 12ª Câmara e pela Câmara Superior deste Tribunal, uma vez negado o recurso especial desta contribuinte ora recorrente. Com relação aos pontos 4, 5 e 6, com a própria concordância do agente autuante de folhas 2.941 a 2.948, razão está com a recorrente, onde 4. Nota fiscal de complemento de preços. Deduziremos das saídas as quantias de 326,29 toneladas de açúcar cristal, 18.580,082 metros cúbicos de álcool anidro e 11.697,37 metros cúbicos de álcool hidratado, as folhas 2.960. No item 5, deduziremos das saídas de álcool hidratado a quantia de 500 metros cúbicos, as folhas 2.960. Conversão de medida. Deduziremos do total das saídas de álcool hidratado a quantia de 420,5 metros cúbicos, correspondente à diferença entre o total mal informado nos documentos fiscais, 202.820, mais 218,1, menos o total correto da operação, 0,202 menos 0,18, conforme demonstra as folhas 2961. Ante essa parcial procedência, houve a redução do item 2.2, conforme as planilhas apresentadas às folhas 2.947 a 2.948.
Já com relação aos pontos 2, 3 e 7, a razão não cabe à recorrente. Com relação ao ponto 2, a recorrente alega que haveria mercadorias de terceiro em sua posse, que deveriam ser consideradas no seu estoque, em obediência ao artigo 509, caput do regulamento do ICMS. Porém, assim como concluído pela representação fiscal as folhas 2.942, os livros de inventário da recorrente e seu associado que não endossam a alegação efetuada, considerado no cômputo da movimentação de mercadorias, pois o contribuinte supostamente recebera o produto dera entrada em estabelecimento, não podendo desconsiderar tal quantidade, pois a saída não ocorrera estando correta a autuação fiscal. Presidente, eu vou interromper um minutinho, que eu vou fechar aqui, que está um barulho que eu não estou suportando aqui. Só um minutinho. Perfeito. Desculpem. Com relação ao ponto 3, a recorrente alega que as quantidades produzidas informadas à fiscalização estariam equivocadas, o que levou o senhor agente fiscal de renda a lavrar o auto de infração, conforme prova o laudo técnico associado aos diversos testes de aderência. Porém, não cabe razão à recorrente, uma vez que as informações obtidas pelo fisco foram informadas pela própria contribuinte recorrente em seus documentos e livros oficiais e, portanto, a responsabilidade aqui é da própria recorrente. Conforme afirma a representação fiscal, as folhas 2.943, se o assunto possuíra controles paralelos para sua informação, por que informar ao livro oficial, livro de produção diária, outros valores? Já com relação ao ponto 7, a recorrente alega que não foram considerados ajustes de inventário devidamente contabilizados por ela. Porém, assim como alegado pela fiscalização, as folhas 2.945 a 2.946, entendo pelo não provimento por insuficiência de suporte probatório, uma vez ter apresentado somente o livro-razão, sem se acostar o livro diário, obrigatório, conforme regem os artigos 1180 e 1181 do Código Civil e a legislação contábil de regência. Com relação ao pedido de relevação da multa, entendo pela não aplicação ante os impedimentos previstos no artigo 527-A do regulamento, uma vez que, além dos antecedentes fiscais da recorrente, a qual possui diversos AIN, inclusive discutindo infrações idênticas, há o fato de que a infração do item 2.2 implicou na falta de pagamento do imposto. Então, eu cito o artigo 527-A. Por fim, no que diz respeito à responsabilidade tributária por solidariedade, tal questão restou equacionada pela colenda da Corte Superior, as folhas 3.355, portanto, não há qualquer acolhimento a tal questão. Diante do exposto, de tudo que dos autos consta, conheço do recurso ordinário interposto pela contribuinte Andrade Açúcar e Alves, dou parcial provimento, reduzindo o item 2.2 de 10.491.059 para 10.224.544 e mantendo, no mais, a decisão recorrida. Presidente, é como voto, fico à disposição. Muito obrigada, doutora Maria Anselma, parabéns pelo voto. O processo está em discussão. Alguém tem alguma consideração? Pois não, doutor German? Só esclarecimento de fato, doutora presidente. Em nenhum momento a autuada ela nega que tenha cometido equívocos na sua escrituração fiscal. Mas esses equívocos justamente foram justificados através das retificadoras e justamente dos laudos probatórios apresentados. Ou seja, que a gente não está discutindo aqui denúncia espontânea, né, ou exclusão de responsabilidade pela apresentação ou
ou correção de livros contábeis após o início da fiscalização, mas sim de levantamento fiscal e de apresentação de material probatório suficiente para elidir a acusação fiscal. Só esse ponto, doutora Luciana. Ok, obrigada. Mas eu acho que é isso que a doutora Maria Selma colocou no voto, não é isso, doutora Maria Selma? A senhora considera que, na verdade, houve reconhecimento do erro, mas não mediante denúncia espontânea. Ok. Alguém tem mais alguma colocação? Doutor Henrique Mello? Senhora presidente, eu estou satisfeito com a sustentação oral do doutor Germán e com o voto apresentado pela doutora Maria Selma. Ok, obrigada, doutor Henrique. Doutor Henrique Lima? Doutora Luciana, primeiro parabenizar a doutora Maria Anselma pelo seu voto, o Herman também, advogado patrono, tá? Mas sem maiores comentários. Ok, obrigada. Doutora Leslie, alguma consideração pela representação fiscal? Não, doutora Luciana, obrigada. Ok. Eu também parabenizo a doutora Maria Selma, concordo plenamente com o voto, né? Eu acho que em relação ao recurso de ofício houve a concordância do fisco, da doutora representação fiscal. Em relação ao recurso ordinário, eu acho que o que a doutora Maria Selma diz é que realmente não há precariedade no trabalho fiscal, né? O recorrente assume a ocorrência de equívocos e realmente o lançamento foi revisado pelo fisco, o item 2 foi reduzido, então eu concordo plenamente com o entendimento da doutora Maria Selma e acompanho integralmente o voto. Então, doutores, eu vou passar, então, a encerrar os debates. Verificando o quórum. Iniciando a votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Então, doutor Herman, o julgamento do processo do recurso de ofício, ele foi conhecido integralmente com julgamento de mérito não provido, e o recurso ordinário foi conhecido integralmente e parcialmente provido nos termos do voto da doutora Maria Selma. Agradeço a presença e desejo uma ótima semana. Muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigada. Bom Obrigado, dia, bom dia. doutor. Ok, doutores, vamos continuar, então, o julgamento. Então, vamos agora ao processo, acho que não temos mais nenhuma sustentação oral. Vamos ao processo 41.47011, Neopan, artigos infantis. Eu sou a relatora. Eu já tinha disponibilizado meu voto está um pouco longo, eu vou tentar fazer um resumo, né, das acusações e resumo do voto, né? Através do presente AINA, o fisco imputa ao autuado são 13 acusações fiscais. Falta de pagamento do ICMS, no item 1, apurada por meio de levantamento fiscal, realizado com fundamento no artigo 509, 509-A, inciso 5 do RICMES, ou seja, entradas de mercadorias não registradas. No item 2, a falta de pagamento apurada por meio de levantamento fiscal no fundamento no artigo 509, 509-A do RICMES, houve emissão de parte do estoque que se encontrava em poder de terceiros. No item 3, por ter efetuado a escrituração de notas fiscais eletrônicas de operações de saídas referentes a operações tributadas como não tributadas. No item 4, em decorrência de ter indicado a Zona Franca de Manaus como destino das mercadorias, mas seu ingresso não foi comprovado. No item 5, na qualidade de substituto tributário, por se tratar de operações sem comprovação de que houve a retenção do valor total do imposto devido. Item 6, por falta de recolhimento do DIFAL, devido ao Estado de São Paulo.
No item 7, falta de retenção diferencial de alíquota nas entradas de material de uso e consumo adquiridos por empresas localizadas em outros estados. E em relação à apropriação indevida de crédito do ICMS, o item 8, referente ao ICMS próprio, destacado nas notas fiscais de entradas em devolução para cobertar a operação de retorno de mercadorias não comprovadas. No item 9, referente ao ICMS-ST, destacado nas notas fiscais eletrônicas de entradas em devolução, também em retorno de mercadorias não comprovadas. No item 10, recebimento de mercadoria a título de recebimento de notas fiscais eletrônicas a título de transferência de mercadoria e matéria-prima com crédito do ICMS procedente de filial, que não apresentava saldo de inventário suficiente para comprovar a origem das mercadorias. No item 11, emissão de nota fiscal eletrônica na saída de mercadorias consignando declaração falsa contra o estabelecimento de destino. E falta de escrituração de notas fiscais eletrônicas relativas à entrada de mercadoria no estabelecimento quando já se encontravam escrituradas as operações do período. No item 12, trata de documentos emitidos sem destaque do ICMS, e no item 13, com destaque. Então, trata-se aqui de recurso ordinário e recurso de ofício, interpostos em face da decisão monocrática, que deu parcial provimento à defesa apresentada pelo contribuinte. Então, o juízo de piso, ele entendeu improcedente o item 1 do AIM, procedentes os itens 2, 3, 4, 7, 10 e 11 do AIM, e procedentes em parte os itens 5, 6, 8, 9, 12 e 13 do AIM. Então, eu inicio pelo julgamento do recurso de ofício, então, no item 1, né, o item 18 do meu voto, né, consta do item 1 do auto de infração a conduta infracional de falta de pagamento do ICMS decorrente de operações de saída de mercadorias, prestação de serviços tributados omitidos ao fisco, apurados por meio de levantamento fiscal. O julgador, como eu já disse, considerou improcedente a acusação fiscal e a outra representação fiscal suscita que a decisão merece reparo. Né? Eu leio da decisão recorrida que o juízo de piso considerou improcedente a exigência fiscal com base em dois entendimentos. O primeiro, em relação à impossibilidade de utilização de levantamento fiscal para a apuração da existência de entradas não registradas. Eu digo que a decisão incorre em equívoco na interpretação da legislação de regência. Eu destaco a natureza instrumental da prática fiscalizatória do levantamento fiscal, né? Então, o levantamento fiscal é um instrumento, né, de fiscalização, e o caráter indiciário, né, da existência de entradas de mercadorias não registradas, as quais esses dois aspectos reunidos nos enunciados dos dispositivos legais referenciados na peça acusatória dão suporte à exigência fiscal em apreço. E observo que o inciso 5 do artigo 509 do RICMES, então, ele é cogente ao estabelecer, né, que a existência de entradas de mercadorias não registradas conduz à presunção da ocorrência de omissão de operações e prestações de serviços tributáveis. E o comando do artigo 509 autoriza que o movimento real tributável do estabelecimento seja apurado por meio de levantamento fiscal. Então, eu entendo que há um equívoco aqui na interpretação do juízo de piso. O segundo argumento da decisão recorrida é que o fisco teria incluído na acusação notas fiscais que não corresponderiam precisamente a entradas de mercadoria no estabelecimento. As notas fiscais emitidas pelo autuado a título de distribuição da cesta básica, remessa em bonificação e remessa para exposição em feira, aí eu cito aqui as notas fiscais, eu entendo que elas ostentam como destinatário o próprio estabelecimento autuado. E, portanto, eu entendo que elas deveriam, sim, ser registradas no registro de entradas. Então, ele emite uma nota, como remetente, ele como o próprio destinatário. Então, essas notas deveriam ser, de fato, escrituradas. E eu concordo com a decisão quanto à impossibilidade de as notas fiscais emitidas por fornecedores, são notas referentes à devolução de mercadorias, comporem a exação fiscal, pois, evidentemente, não se trata de entradas de mercadorias no estabelecimento autuado. Então, ante o exposto, eu restabeleço a exigência fiscal objeto do item 1, mas afasto da exação as notas fiscais de entrada número 21937 e 2754, folha 5327 e 5328, emitidas pelos fornecedores do autuado e referente a devoluções de mercadorias. Passo, então, ao exame do item 5, a conduta infracional do item 5, a falta de pagamento do ICMS-ST na qualidade de substituto tributário por tratar de operações de saída de mercadorias sujeitas ao regime DST em operação de venda dentro do Estado de São Paulo, sem comprovação da retenção do imposto. O estabelecimento ele exerce a atividade de fabricação de artefatos de borracha. A autoridade fiscal examinou a alegação,
consignou o entendimento de que, dado o volume de compras, se trataria de operações para posterior revenda. Esse é um ponto interessante a destacar, que, não obstante, depois disso, na sede de diligência promovida pelo juízo de piso, o auditor ele apostou os autos demonstrativos de folha 7059 e 7249. E esse demonstrativo, ele revela que, a despeito do quanto afirmado na manifestação anterior, o fisco dá um passo atrás e tacitamente concorda com as alegações do contribuinte de que parcela das operações teriam sido destinadas a não contribuinte consumidor final. A representação fiscal ela alega que não houve comprovação por parte do contribuinte de que houvera sido recolhido ICMS-ST em algum momento da circulação de mercadorias. Aí eu cito a resposta à consulta 18258 de 2018 da Consultoria Tributária da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, que diz que, em regra geral, as operações internas com destino a não contribuinte não estão submetidas à sistemática da submissão tributária, por não haver operação subsequente tributária. Então, ponderando que o fisco reconheceu, ainda que tacitamente, no demonstrativo de folha 7060, 7249, que em parte das operações objeto da atuação fiscal, os adquirentes das mercadorias ostentavam a natureza de não contribuinte ao consumidor final, e considerando que nessas condições as operações internas não estão submetidas à sistemática da submissão tributária, tenho que a decisão de piso não merece reforma. Razão pelo qual nego o provimento ao apelo de ofício interposto no que tange à exigência fiscal objeto do item 5. Passo, então, ao item 6. A conduta infracional do item 6 é a falta de pagamento do ICMS por falta de recolhimento de FAO. Considerando que os documentos apostados pela defesa demonstram que parte dos valores em exação já haviam sido pagos em momento anterior à lavratura da infração e que há concordância da autoridade fiscal e da douta representação fiscal, eu tenho que a decisão recorrida não merece reparos nesse ponto. Então, eu mantenho a decisão em relação ao item 6. Nos itens 8 e 9 do AIM. Nos itens 8 e 9 do AIM, imputa-se ao autuado a acusação fiscal de apropriação devida de crédito de ICMS, referente a ICMS próprio e ICMS-ST, destacada nas notas fiscais de entradas em devolução, emitidas pelo contribuinte, lançadas no livre registro de entrada para comprovar a operação de retorno de mercadorias não comprovadas. A douta representação fiscal, no parecer em recurso de ofício, se pronunciou acatando a decisão de primeira instância. Noto, portanto, que o fisco e a representação fiscal concordam quanto à procedência das exigências fiscais objeto dos itens 8 e 9 do AIM. Por meio dos documentos relacionados às folhas 6428, 70 e 29, restou demonstrada a devolução de venda de parte das mercadorias em apreço. Mas aqui eu faço uma ressalva. A acusação fiscal em relação apenas ao item 9, porque o item 9 trata-se de devolução de mercadoria efetuada pelo substituto tributário, e o ICMS-ST indicado no documento fiscal de devolução, eu entendo que deveria ser acreditado na própria ST, né, e não no registro de entradas. Consoante esclarece a consultoria tributária na consulta 21975 de 2020. Contudo, não é essa a hipótese acusatória, então eu mantenho quanto decidido pelo juízo de piso. Então, eu entendo que a acusação fiscal se limita, né, à não comprovação. Então, eu entendo que não entrou nessa seara. Então, eu nego o provimento ao apelo de ofício nessa porção. Em relação aos itens 12 e 13 do AIM, também eles decorrem da mesma acusação fiscal, distinguindo-se apenas quanto ao período e incidência do imposto. Trata-se de falta de escrituração de mercadoria, de entradas de mercadorias, né? O juízo de piso ele ponderou que essa acusação, né, que a acusação do item 1, né, se originou dos itens 12 e 13, e que este pressuposto conduziu à redução das exigências fiscais em apreço. Em que pese o posicionamento da douta representação, as folhas 7439, no sentido de que não merece reparo quanto decidido com relação à exclusão parcial do item 12 pela decisão de primeira instância administrativa, eu tenho entendimento diverso. É certo que, como já dito, quando do exame da controvérsia do item 1, as notas fiscais de saída emitidas pelo autuado a título de distribuição de cesta básica, remessa em bonificação, remessa pela exposição, elas ostentam como destinatário o próprio estabelecimento autuado, portanto, deveriam sim ter sido registrados no livro de entrada. Então, eu reformo a decisão recorrida para restabelecer a parte da exigência fiscal objeto do item 12 do AIM reduzida pelo juízo de piso. Então, aqui, mesmo a representação fiscal pedindo para que esse item não fosse mantido, eu estou restabelecendo porque eu entendo que deveria ter sido, sim, registrado.
Por outro lado, também, como já foi explicado, eu tenho por escorrer o entendimento do julgador quanto à impossibilidade de as notas fiscais de entrada emitidas pelos fornecedores referentes à devolução de mercadoria compor a execução fiscal objeto do item 13. Então, eu mantenho a decisão recorrida na parte que excluiu os documentos fiscais 21935 e 2754 da exação fiscal objeto do item 13. Então, ao fim, eu restabeleço a exigência fiscal objeto do item 1, mas afasto da exação as notas fiscais de entrada 21937 e 2754 emitidas pelos fornecedores. Eu afasto a redução promovida pelo juízo de piso, restabelecendo integralmente a exigência fiscal objeto do item 12. Então, esse é o meu entendimento em relação ao recurso de ofício. Faço, então, o exame do recurso ordinário. Primeiramente, o autuado, né, ele argue a decadência parcial dos itens 8, 9 e integral do item 10 do AIM. Eu digo que em atuações fiscais que têm origem à apropriação devida de crédito, como se trata dos itens 8, 9 e 10 questionados, e existe fato gerador, a partir do qual se possa iniciar a contagem do prazo decadencial, que se refere ao parágrafo 4º do artigo 150 do CTN. E também nós temos a súmula 9, né, que é vinculante, 9 de 2017. Então, os fatos jurídicos questionados pelo autuado ocorreram no período de janeiro a novembro de 2016. Então, 1º de janeiro de 2017, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, extinguiu-se o direito de a Fazenda Pública constituir o direito do crédito tributário depois de 5 anos, e 31 de 12 de 2021. A notificação ocorreu no dia 30 de 12 de 2021, dentro, portanto, do luxo decadencial. O autuado também traz alegações acerca da nulidade do AIM. Ele tem dois argumentos. Primeiro, a falta de oportunidade de autorregularização das obrigações acessórias. E o segundo, o cerceamento de seus direitos de defesa. Ele sustenta que haveria, né, a nulidade do AIM por ausência da notificação fiscal para saneamento das irregularidades nos termos da Lei Complementar Estadual 1320 de 2018. E eu digo que é extremo de dúvidas que a promoção do cumprimento espontâneo das obrigações tributárias por meio de ações de incentivo à autorregularização não pode significar óbice ao devido direcionamento da autuação fiscal, sob pena de inviabilização do trabalho do fisco. Assim, conquanto a Lei Complementar 1320 de 2018 tem enumerado procedimentos por meio dos quais os contribuintes devem ser incentivados a corrigirem voluntariamente eventuais inconsistências em suas declarações, a notificação para a promoção da autorregularização foi estabelecida pelo legislador como prerrogativa da Secretaria da Fazenda, que poderá notificar o contribuinte da constatação de indício de irregularidade. Então, em linha com a previsão legal, eu tenho que a arguição de nulidade do AIM por falta de notificação fiscal para saneamento de irregularidade não merece albergue. A segunda arguição de nulidade tem como pressuposto um cessamento de direitos de defesa. O contribuinte, primeiro, ele fala que o procedimento fiscalizatório teria perdurado por aproximadamente 2 anos, o que configuraria inobservância ao disposto do artigo 196 do CTN. O que diz o artigo 196? A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligência de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do procedimento na forma da legislação aplicável, que fixará o prazo máximo para a conclusão daquelas. Na leitura do dispositivo legal evocado, facilmente se apreende que não compete à autoridade fiscalizadora estabelecer prazo máximo para a conclusão de diligências fiscalizatórias, mas sim a legislação aplicável, que no caso do Estado de São Paulo permanece omissa quanto à matéria. A despeito disso, e ainda que não seja relevante para o dirigente da LIDE, tenho que, no caso dos autos, o prazo ocorrido entre o início e o fim do procedimento fiscalizatório se conforma ao princípio da razoabilidade, diante da vasta documentação analisada e da complexidade do trabalho fiscal, que, aliás, culminou na lavratura do presente auto de infração, composto por 13 acusações fiscais. A outra nulidade do auto de infração ventilada seria a precariedade do trabalho fiscal investigativo. Eu digo que os procedimentos anteriores à lavratura do auto de infração pertencem à fase inquisitorial, na qual o fisco efetua a coleta de provas, as quais, se for o caso, podem fundamentar a constituição do crédito tributário mediante o lançamento de ofício. Nesse cenário, é certo que, nos termos do artigo 142 do CTN, na constituição do crédito tributário pelo lançamento, o ônus probatório do fisco é identificar o sujeito passivo e a materialidade do fato tipificado na legislação como infração. Somente após a instauração do processo administrativo tributário é que se abre para o contribuinte a possibilidade de exercício do contraditório da ampla defesa, quando então passa a ter o direito de questionar
fundamentadamente, as provas acusatórias no intento de desconstituir o lançamento de ofício. E tendo sido satisfeitos todos os requisitos de lavratura previstos pela legislação, não há que se falar em nulidade. E eu digo também que é incabível o pleito pela conversão de diligência para que o fisco apresente justificativas que embasaram o novo demonstrativo de débito fiscal de folha 7059 e 7269. Haja visto que as reduções do débito fiscal propostas pela autoridade atuante decorreram de provas produzidas nos autos pelo próprio atuante. O contribuinte ele também traz, né, alguns documentos que eu entendo intempestivos, né? Eu digo que não há qualquer comprovação de motivo de força maior ou ocorrência de fato superveniente para a apresentação de documentos no momento oportuno, que não eram novos ou destinados a fazer prova de fatos supervenientes ou para contrapor os que foram produzidos nos autos. Então, eu entendo que há por se ter como preclusa, né, a produção de prova documental após o documento processual adequado. São as provas das folhas 7498 e 8031. Eu entendo que restam alcançados pela preclusão consumativa. Em relação ao item 2, o item 2 trata de falta de pagamento do ICMS decorrente de saídas de mercadorias omitidas pelo fisco e apuradas por meio de levantamento fiscal. Eu digo que, em um contexto de operação de remessa para industrialização e para armazenamento em depósito alfandegário, se apurou, por meio de levantamento fiscal, a existência de diferença entre os valores de estoque final do estabelecimento em poder de terceiros, que foi declarado pelo estabelecimento, o inventário declarado, e aquele apurado pelo fisco, conforme demonstrativo de folha 33. Contudo, como bem observou o doutor da representação fiscal, a autuada nada trouxe aos autos que não fossem meros argumentos. Uma alegação exemplificadamente enunciada no apelo recursal é que, caso uma mercadoria tenha saído como remessa para industrialização em dezembro de 2016, o contribuinte poderá fazer o retorno no exercício seguinte, com a suspensão do imposto, desde que respeitado o prazo de 180 dias. Contudo, cabe uma interrogação. Na hipótese aventada, se só irá retornar da industrialização no exercício seguinte, essa mercadoria não deveria estar registrada no registro fiscal de inventário do estabelecimento remetente em 31/12/2016 como estoque final do estabelecimento em poder de terceiros? Como se justifica, então, a existência de desequilíbrio matemático entre os valores referentes ao estoque final em poder de terceiros declarado pelo estabelecimento atuante e aquele apurado pelo fisco, conforme estampado no demonstrativo de folha 33? Não há resposta nos autos. Ademais, revela-se manifestamente equivocado o entendimento recursal de que haveria equívoco na aplicação do levantamento fiscal, pois o lançamento estaria sujeito às regras específicas dos artigos 412, 409 e 410 do RICMES, o que acarretaria a nulidade do AIM por erro quanto à fundamentação legal. Eu digo isso porque, dada a sua natureza indiciária, o levantamento fiscal não identificou as operações irregulares realizadas no período de análise, apurou apenas o seu quantitativo. O que é importante e necessário esclarecer é que, por meio de levantamento fiscal, se estabeleceu uma relação entre os recursos disponíveis e as aplicações desses recursos, se aferindo que o contribuinte não ofereceu à tributação todas as receitas auferidas no período fiscalizado. Então, eu também mantenho a exigência fiscal objeto do item 2. No item 3, a autoridade fiscal relata a falta de pagamento do ICMS, uma vez que o autuado escriturou notas fiscais de operações de saída referente a operações tributadas como não tributadas. Em sua defesa, o autor argumenta que trata-se de devolução de compras de materiais de uso e consumo, de modo que se trata de mercadorias que não teriam sido tomado crédito. Conclui que na devolução dessas mercadorias também não haveria que se falar em incidência do ICMS. Sem razão ao autuado. Na operação de devolução, o documento deveria ser emitido com destaque do imposto e calculado pelo mesmo valor da base de cálculo e pela mesma alíquota da operação de aquisição, com expressa indicação da nota fiscal correspondente. O livro de registro de saídas destina-se à escrituração da saída a qualquer título, e se tratando de operações com débito, o valor do imposto debitado há que ser registrado em coluna própria. A aplicação das penalidades previstas no artigo 85 da Lei 637/489 também deve ser feita sem prejuízo da exigência de imposto em autos de infração. No caso, o imposto que deixou de ser aproveitado, né, por ocasião da entrada de mercadoria devolvida, poderá, né, por força do artigo 66, parágrafo 3, ser apropriado no momento em que se verificar a mudança de destinação, ou seja, no momento em que a mercadoria for devolvida e não mais destinada ao uso em consumo. Aí eu estou trazendo a resposta à consulta 18296 de 2018. Então, antes do exposto, eu mantenho também a exigência fiscal, objeto do item 3. Passa ao item 4, que versa sobre falta de pagamento do ICMS devido em decorrência de contribuinte ter indicado a Zona Franca de Manaus como destino das mercadorias, mas esse ingresso não foi comprovado. Em sua defesa, o autor deduziu que a premissa fiscal estaria equivocada, argumenta que não haveria que se falar em comprovação de internamento
porque as mercadorias em questão teriam retornado ao estabelecimento em razão de devolução. Primeiramente, eu observo que a nota fiscal de entrada 47.201, ela ostenta o COFAP 19,47, ou seja, outras entradas não especificadas. E, contudo, né, as operações de devolução cuja saída tenha sido classificadas em relação à Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio, a ela se aplica o COFAP 2303, devolução de venda de produção do estabelecimento destinado à Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio. Em segundo lugar, merece destaque o fato da nota fiscal de entrada 53.500 e 54.560, emitidas, essa sim, com o COFAP 2303, serem objeto da autuação fiscal narrada no item 8, vez que, segundo a autoridade fiscal, não seriam utilizados para cobertar a operação de retorno de mercadorias não comprovadas. Circunstância que, como será visto adiante, não restou refutada pelo autuado. Então, o primeiro documento que ele diz que teria sido emitido em devolução, existe COFAP diverso, e o segundo, não foi comprovado o retorno. Então, eu mantenho o item 4. Passa ao item 5, a infração fiscal, o item 5, a falta de pagamento do ICMS-ST na qualidade de substituto tributário, se tratar de operações de saída sujeitas a ST e operação de venda dentro do Estado de São Paulo, sem comprovação de que houve a retenção do valor total do imposto devido. O autuado sustenta, primeiramente, que o fisco teria aplicado indevidamente o ICMS de forma retroativa, né, uma vez que o decreto 61.983 de 2016, sem observar o princípio da anterioridade. Eu digo que, como bem observou o juízo de piso, as mercadorias questionadas, que são chupetas, bicos para mamadeiras e para chupetas, né, já estavam incluídas na sistemática da substituição tributária antes da publicação do decreto e da portaria 9713. Também não merece guarida a alegação do autuado de que o fisco teria deixado de observar nas remessas para grandes varejistas que o autuado seria dispensado do recolhimento do ICMS nos termos do decreto 57.608/11. Veja-se que a autoridade fiscal, referindo-se expressamente à questão formulada pelo autuado, destaca a falta de identidade entre a questão suscitada e o acervo probatório. Abro aspas aqui o que diz o fisco. Relativamente às operações destinadas ao centro de distribuição varejista mencionado em sua defesa, não foi possível apurar se as mercadorias sujeitas a ST destinadas às lojas americanas foram para o estabelecimento regi, cujo regime especial foi concedido pela Cefaros, tendo em vista que o CNPJ de destino para as operações em questão, sendo de cobrança do ICMS-ST, pertencer a outro estabelecimento. Tampouco foi possível identificar se o CNPJ para o qual se destinam as mercadorias sujeitas a ST, no caso da WMB Supermercados do Brasil, se trata de centro de distribuição da rede e se foi concedido o regime especial para o mesmo. De salientar que a insuficiência probatória dos autos que revela o acerto da decisão recorrida, normalmente porque o autuado convoca as disposições do artigo 2º do decreto 57.608 de 2011, mas não logra demonstrar o atendimento às determinações apostas no parágrafo único da norma invocada a respaldar a pretensão recursal. Então, o artigo 2º do decreto 57.608 de 2011, ele diz que o contribuinte substituto tributário, desde que, assim definido na legislação e nos convênios e protocolos que o Estado seja signatário, quando promover saída de mercadoria sujeita ao regime da substituição tributária a destinatário detentor do regime especial, de que se trata o artigo 1, fica desobrigada a retenção e recolhimento do imposto incidente nas operações subsequentes, que ficariam sujeitas ao regime comum de tributação. Então, o que o contribuinte diz é que ele teria realmente remetido as mercadorias, né, para estabelecimentos que estariam abrangidos, né, por esse decreto 57.608 de 2015, pelo artigo 2º. Contudo, ele não observa que o parágrafo único desse artigo, ele diz que na operação de saída referida no caput, a nota fiscal ou DANF destinada a estabelecimento retentor do regime especial, além dos demais requisitos estabelecidos na legislação, devem conter no campo informações complementares à indicação contribuinte detentor do regime especial, processo número tal, nos termos do decreto, a indicar o número desse decreto. Então, não há demonstração nos autos que ele tenha realmente cumprido esse requisito. Por fim, já especificamente a parte remanescente da redução promovida pelo juízo de piso, o autuado argumenta que, embora 80% das operações objeto do item 5 correspondessem a saídas internas com destino ao consumidor final, que não estariam abrangidos pela retenção antecipada do imposto, não teria havido exclusão completa das operações com destino a pessoas físicas.
Contudo, as alegações do autuado carecem de substrato probatório capaz de afastar o argumento fiscal de que aproximadamente R$ 385 mil do total do ICMS-ST corresponde a operações destinadas a contribuinte do ICMS. Então, eu também nego o provimento ao apelo ordinário nessa porção. Nos itens 6 e 7, a conduta infracional relatada no item 6 é falta de pagamento do ICMS devido por falta de recolhimento de FAO. No item 7, por falta de retenção do diferencial de alíquota nas entradas de materiais de uso-consumo adquiridas de empresas localizadas em outro estado. O julgador monocrático considerou incontroversas as acusações fiscais, objeto dos itens 6 e 7 do AIM. Contudo, reduziu o débito fiscal do item 6 em relação a valores que já haviam sido pagos no momento anterior à lavratura do AIM. Em seu apelo recursal, o autuado limita-se a repetir a alegação defensiva de que, novamente, a fiscalização ouvida da busca da verdade real, conforme comprova grande parte dos recolhimentos. Referido argumento, singelo e genérico, sem explicitar os pontos e os fundamentos de fato e de direito pelos quais o acordo recorrido deveria ser reformado, conduz ao não provimento do recurso ordinário no que tange aos itens 6 e 7. Dos itens 8 e 9. Enquanto se autuada a acusação fiscal de apropriação indevida de crédito do ICMS relativamente ao ICMS próprio e ICMS destacado nas notas fiscais eletrônicas em devolução que não foram comprovadas. A alegação no sentido de que se estaria a faltar um levantamento específico não é cabível, porque a regra do inciso 1º do artigo 452 do RICMES, na redação vigente época dos fatos, é cogente estabelecer que o estabelecimento que receber, em virtude de garantia troca, mercadoria devolvida por produtor ou qualquer outra pessoa natural, pode-se creditar do imposto debitado na ocasião da saída da mercadoria, desde que haja prova cabal da devolução. Sendo certo que incumbia o autuado apresentar elementos a justificar a não concretização do negócio jurídico travado com seus fornecedores e demonstrar cabalmente a hipótese ventilada de devolução de mercadorias remanescentes, mas não logrou fazê-lo, então eu nego o provimento do apelo ordinário, que tange os itens 8 e 9. Item 10. A conduta infracional relatada no item 10, a apropriação indevida de crédito do ICMS, haja vista que o autuado recebeu nota fiscal eletrônica a título de transferência de mercadorias, matérias-primas e outros, com crédito do ICMS procedente do estabelecimento filial, que não apresentou saldo de inventário naquela data, suficiente para comprovar a origem das mercadorias ali relacionadas. Conforme ressabido, o direito ao crédito do imposto não é absoluto, incumbindo ao contribuinte o ônus probatório, mas prova nesse sentido nos autos não há. De certo que, se tratando de alegação de existência de dúvidas e incertezas quanto à materialidade e o débito do lançamento desprovido de suporte probatório, o pleito de conversão em diligência não pode ser acolhido. Ainda no campo fático probatório, observa que a douta representação fiscal afirma que, mesmo se considerando para parecer técnico ou contábil juntado com uma petição após o recurso, ele não traz nenhuma informação capaz de atacar o trabalho fiscal. Eu vou além. Ainda que fosse possível o conhecimento intempestivo do parecer e dos documentos ali correlatos, as informações apresentadas milita em sentido contrário ao pretendido pelo autuado. E aqui eu digo em caráter autentídico, né, numa planilha de folha 74, 7540, 7568, o campo saldo do inventário está representado pela quantidade de mercadorias, e não pelo valor monetário delas, que é o demonstrativo do fisco. E o campo em que deveria estar registrado o valor das mercadorias, ele se encontra zerado em várias linhas do demonstrativo. Nada obstante, o cerne da resignação recursal está no argumento de erro da premissa acusatória. Contesta-se a aplicabilidade da metodologia de apuração fiscal ao caso. Argumenta-se que a empresa autuada realiza transformação, industrialização de suas mercadorias, não se tratando de uma empresa comercial simples, como equivocadamente teria sido considerada na análise do saldo de inventário. Com a devida vênia, parece-me que o autuado tenta subverter a fronteira entre o que é certo e o que não é. Isto porque, enquanto questiona a metodologia de apuração fiscal utilizada para a apuração da regularidade da transferência de mercadorias, no período de março de 2016, desconsidera que foi por meio desta mesma metodologia que o fisco examinou e não contestou as transferências realizadas em outros períodos, como, por exemplo, os meses de janeiro e fevereiro do mesmo ano de 2016. Folhas 823 e 824. Por fim, e se tratando de apropriação indevida de crédito do imposto, não há como se falar em inexistência de prejuízo aos cofres públicos. Desse modo, eu mantenho a exigência fiscal objeto do item 10. Passo, então, ao item 11, né, que trata também de emissão de notas fiscais de saída de mercadorias consignando declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino, mas em relação a esse item, o autuado não contesta a prática infracional, que eu também reputo em controvérsia, e mantenho o item 11 do auto de infração.
Os itens 12 tratam de falta de escrituração de notas fiscais relativas à entrada de mercadoria e de plano registro, que a alegação recursal de que as notas fiscais de entrada fiscalizadas como não lançadas foram emitidas pelos fornecedores da recorrente sem conhecimento desta. Eu digo que essa alegação não se sustenta ante o demonstrativo fiscal de folhas 17 a 23, por meio da qual a autoridade fiscal aponta o registro dos eventos, ciência da operação e confirmação da operação no site da nota fiscal eletrônica. E aqui eu trago o que diz o ajuste CNF 7 de 2005. Também, nesse caso, também eu nego o provimento ao apelo recursal nesse ponto. Por fim, em relação à multa e os juros, né, o autuado questiona o critério de cálculo da multa, né, e eu digo que aplica a súmula 13, legítima atualização do valor básico da multa. Quanto ao pleito da aplicação do artigo 527A para a relevação das multas aplicadas, eu digo que em relação aos itens, no item 1 ao item 11 do presente AI, implica direto ou indiretamente falta de pagamento do imposto, logo é impeditivo legal para a pretendida redução ou relevação. Em relação aos itens 12 e 13, eu analiso o porte econômico, os antecedentes fiscais, também a circunstância do caso concreto. Em relação ao porte econômico, eu verifico pelo demonstrativo de folha 14, né, valor das operações de saída e prestação realizadas pelo estabelecimento infrator nos 12 meses anteriores à lavatura do auto de infração, e verifico que o valor é 54.546.000, uma diferença, e é possível se aferir que se trata, então, de empresa de grande porte econômico. A nota da representação fiscal aponta esses antecedentes fiscais desabonadores, revelando a existência de outros 3 autos de infração lavrados contra o autuado. Lá do outro, muito embora o autuado assevere em seu favor que detém classificação lá no programa dos conformes, tenho que a análise das circunstâncias específicas do caso concreto esmorece a sua pretensão. Estamos tratando de 13 condutas infracionais. Os itens 12 e 13 do AIM trata de falta de escrituração de notas fiscais de entrada. Eu digo que erros e falhas podem existir como eventualidade, mas circunstâncias devem ser saneadas com a utilização do instrumento da denúncia espontânea. E, no caso, não se está a tratar de uma conduta pontual, né, do estabelecimento, uma conduta infracional pontual do estabelecimento. É uma conduta continuada. Perdurou, né, no item 12 por 13 meses e no item 13 por 14 meses. Eu digo que justificativas plausíveis e documentadas não vieram aos autos. Então, sopesando as circunstâncias do caso específico do caso concreto, as condições do artigo 527A, eu tenho que a penalidade aplicada nos itens 12 e 13 do AIM, equivalente, respectivamente, a 5% e 10% do valor da operação, acho que estão bem dosados e cumprem o seu papel didático punitivo. Então, eu concluo pela impossibilidade da redução e renovação das multas aplicadas. No mais, o autuado, na sua peça defensiva, aduziu a necessidade de limitação da taxa de juros à taxa Selic. Eu observo que o AIM abarca parcialmente fatos anteriores a 1º de novembro de 2017, então eu dou guarida ao requerimento do contribuinte quanto a essa aplicação. Então, doutores, ao fim, conheço do recurso de ofício e lhe dou parcial provimento para restabelecer a exigência fiscal objeto do item 1, mas afastar da exação as notas fiscais de entrada 21937 e 2754, emitidas pelos fornecedores do autuado, e afastar a redução promovida pelo juízo de piso, restabelecendo integralmente a exigência fiscal objeto do item 12. Em relação ao recurso ordinário, eu conheço e dou-lhe parcial provimento apenas para limitar os juros à taxa Selic. Como voto, doutores, eu peço desculpa pelo tamanho do voto, mas eram muitas alegações e muitas infrações. Então, vou abrir aqui as discussões, encerrando. Já vou registrar meu voto. Então, o processo está em debate. Alguém tem alguma consideração? Doutor Henrique Mello. Senhora presidente, eu queria apenas parabenizar a senhora pelo voto. Considero que a extensão do voto não tem tanta importância. O importante é a qualidade desse voto, e seus votos são sempre com muita qualidade. Então, a parabenizo e a acompanharei na integralidade. Muito obrigada. Doutora Maria Anselma, por favor. Faço minhas palavras do doutor Henrique, doutora Luciana. Como sempre,
uma aula. Enfim, assim, item por item, e um auto longo também, né? Assim, 13 itens, muita coisa, mas parabéns, eu acompanho sem qualquer restrição. Obrigada. Doutor Henrique Lima, por favor. Doutora Luciana, parabéns pelo voto. São muitos itens. Aí também faço as minhas palavras para o doutor Henrique Melo. Já tive a oportunidade de participar de outras sessões com a senhora também, e fica clara e evidente a preocupação, o detalhamento aí, item por item, para ficar bem claro. Ok, muito obrigada. Doutora Leslie? Não, doutora Luciana, obrigada. Ok. Então, doutores, eu estou encerrando o debate. Verificando o quórum. Iniciando votação. Encerrando votação. Encerrando o julgamento. Então, o AIM 41.47.011, NEOPAN, artigos infantis, teve o seu recurso ordinário conhecido parcialmente com julgamento de mérito e parcialmente provido, e de ofício também parcialmente provido, nos termos do meu voto. Então, vamos continuar aqui na nossa pauta. Vamos passar ao próximo processo. Vila e Bob Indústria de Comércios e Confecções Limitada, AIM 4146.203. O relator é o doutor Henrique. Nós não temos sustentações orais, então eu passo a palavra diretamente ao relator. Por favor, doutor Henrique. Muito obrigado, senhora presidente. Trata-se de recurso de ofício interposto às folhas 1.326 e de recurso ordinário interposto às folhas 1.362 a 1.373, ambos relativos à decisão prolatada às folhas 1.321 e 326, que houve por bem manter as exigências estampadas no AIM 4146.2038, apenas adequando os juros à taxa Selic, nos termos da súmula 10. O parecer de recurso de ofício foi no sentido do não provimento ao recurso de ofício, consequentemente, a adequação da taxa de juros à Selic. E o auto de infração, ele resumidamente traz 8 acusações. Primeira, deixar de pagar ICMS por não haver escriturado regularmente documentos fiscais no livro de registro de saídas. Segundo, deixar de escriturar os documentos fiscais relativos às saídas de mercadoria do estabelecimento em operações não tributadas. Terceiro, deixar de escriturar documentos fiscais relativos às entradas de mercadorias tributadas, já estando escrituradas as operações do período. Quarto, deixar de escriturar documentos fiscais relativos às entradas de mercadorias não tributadas no estabelecimento. O quinto, deixar de pagar o ICMS decorrente da constatação de entradas de mercadorias no estabelecimento ao amparo de documentos fiscais que não foram escriturados nos livros fiscais, livros de registro de entrada, EFD, presumindo-se assim a omissão das operações e a falta de pagamento do tributo. Sexto, creditar-se indevidamente do ICMS em decorrência da escrituração de documentos de entrada de emissão própria que não correspondem à entrada de mercadoria no estabelecimento. Sétimo, deixar de pagar o ICMS por ter realizado remessas de mercadorias para industrialização com suspensão do ICMS, sem que as mesmas tivessem retornado no prazo previsto no artigo 409 do regulamento. Oitavo, deixar de solicitar a inutilização de 8 números de notas fiscais eletrônicas, afrontando assim o artigo 18, inciso 2º da portaria CAT 162 de 2008. Eu transcrevo aqui o relato das infrações, do modo como consta no auto de infração. A recorrente traz no recurso ordinário os seguintes argumentos: que o suposto débito está extinto com base no 156.5 do Código Tributário Nacional, já que encontra-se irremediavelmente prescrito
vez que decorreram mais de 5 anos entre a constituição do crédito e a notificação da parte recorrente, ocorrida em dezembro de 21, de parte dos débitos referente ao período de 2016. Os juros aplicados, no caso, são inconstitucionais, porque eles seriam irrazoáveis, desproporcionais e confiscatórios. A mesma coisa em relação às multas. As multas têm caráter confiscatório, são irrazoáveis, desproporcionais. Muito bem. Foi realizada a análise da presença dos requisitos recursais, deferido o processamento dos recursos. O parecer encontra razões em recurso ordinário apresentadas as folhas 1390 a 1400, rechaça todos os argumentos da recorrente. A respeito do recurso de ofício, inicialmente, no que se refere à discussão trazida em recurso de ofício, o Tribunal de Impostos e Taxas tem posicionamento firmado através da súmula 10 de 2017, que diz que os juros de mora aplicáveis ao montante de imposto e multa exigidos em autos de infração estão limitados à taxa Selic. Então, dessa forma, eu nego o provimento ao recurso de ofício, a fim de que seja mantida a redução da taxa de juros aplicada ao caso concreto, nos modos como definido na decisão recorrida. Agora, a respeito do recurso ordinário, a razão não está com o contribuinte. Em primeiro lugar, não há que se falar em extinção do crédito por prescrição ou decadência nos termos do artigo 156.5 do Código Tributário Nacional. Diante do fato de que o recorrente descumpriu as obrigações acessórias relativas à escrituração dos documentos fiscais, bem como não realizou o pagamento do tributo, é inviável considerar que o próprio contribuinte tenha constituído o crédito tributário nos termos do artigo 150 do Código Tributário Nacional. O artigo 150 diz, que o lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que essa autoridade, tomando conhecimento dessa atividade exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. É fácil de verificar, então, que, inexistindo qualquer atitude de aplicação ou incidência da norma por parte do contribuinte, bem como inexistindo a realização de pagamento antes do exame de autoridade administrativa, não há crédito tributário constituído. Então, se não há crédito tributário constituído, não há que se falar, assim, em prazo para o uso do direito de ação por parte do fisco, então não se está diante de prazo prescricional. Fala-se, no caso concreto sobre análise, em decadência, ou seja, no prazo para o fisco constituir o crédito tributário em face do contribuinte, em razão da inexistência de qualquer atitude constitutiva por parte deste. Aqui, nesse caso, não havia o que se homologar. Não houve pagamento realizado previamente ao exame da autoridade administrativa, também não houve qualquer procedimento tendente à constituição do crédito tributário pelo próprio contribuinte. Em hipóteses como essa, o prazo decadencial aplicável é o do artigo 173, inciso 1º do Código Tributário Nacional, conforme já definido pela jurisprudência pátria, exemplo da súmula 555 e do ARESP 1471958, ambos do Superior Tribunal de Justiça, para ficar só nas menções à jurisprudência do STJ. Destaca-se por oportuno o teor da súmula TIT número 9 de 2017, no que se refere ao item 6 do AIM, que trata de creditamento indevido. Nas autuações originadas da escrituração de créditos indevidos de ICMS, aplica-se a regra decadencial disposta no artigo 173, inciso 1º do Código Tributário Nacional. Então, também em relação ao item 6 do auto de infração, que é acreditamento indevido, o prazo é o do artigo 1731 do Código Tributário Nacional. E, como a gente sabe, ele se refere ao primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que poderia ter sido realizado o lançamento. Desacolhe-se, portanto, o argumento de extinção do crédito, conforme o artigo 156.5 do Código Tributário Nacional. Quanto à alegação de que as multas aplicadas são confiscatórias e afrontam princípios constitucionais, o artigo 28 da Lei 13.457 de 2009 prescreve aos julgadores deste tribunal que, no julgamento, é vedada afastar a aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que a inconstitucionalidade tenha sido proclamada em ação direta de inconstitucionalidade, por decisão definitiva do STF em via incidental, desde que o Senado tenha suspendido a execução do ato normativo, ou em enunciado de súmula vinculante. Não estando presente nenhuma das hipóteses dos incisos 1 a 3 acima transcritos, não é possível acolher a pretensão recursal de afastar ou diminuir as multas aplicadas. Quanto à possibilidade de relevação das multas, deixo de aplicar o artigo 527-A, do regulamento, por não haver exigência de imposto, por haver exigência de imposto no auto de infração,
bem como pelo fato do contribuinte não ter demonstrado a ausência de reincidência, informações sobre porte econômico e antecedentes fiscais. Em relação ao argumento de adequação dos juros à taxa Selic, este já foi devidamente acolhido quando da análise do recurso de ofício. Então, por todo o exposto, eu conheço dos recursos de ofício e ordinário, negando provimento ao primeiro e dando parcial provimento ao segundo apenas para manter a redução dos juros aos limites da taxa Selic, conforme decisão de primeira instância, de acordo com a súmula TIT número 10 de 2017. E é dessa forma que voto, senhora presidente. Ok, muito obrigada, doutor Henrique. Já adianto que vou acompanhar integralmente, né? Tratando de obrigação acessória, não há antecipação de pagamento do imposto, não há concessão do crédito tributário, não dá para se aplicar o artigo 150, né, do CTN. Então, entendo que realmente se aplica o artigo 103, no caso da decadência. Em relação à elevação das multas, também não houve demonstração de porte econômico, de reincidência, de antecedentes fiscais. Então, parabenizo mais uma vez pelo voto, vou acompanhar integralmente. Passo, então, aos colegas. Doutora Maria Anselma. Está sem áudio. Presidente, obrigada pela palavra. Doutor Henrique, parabéns. Eu também o acompanho sem qualquer ressalva. Ok, obrigada, doutor Henrique Lima. Parabéns, doutor Henrique. Também acompanho. Obrigada, doutora Leslie. Nada declarado, doutora. Obrigada. Então, doutores, eu estou encerrando o debate. Verificando o quórum. Iniciando votação. Encerrando votação. Encerrando o julgamento. Então, doutores, o AIN 4146203, Vila e Bob Indústria de Comércios de Confecções, teve o seu recurso ordinário conhecido e parcialmente provido e o recurso de ofício conhecido e não provido, nos termos do voto do relator, doutor Henrique. Passemos, então, ao próximo processo da pauta e último, Eletropaulo Metropolitana, Eletricidade de São Paulo, 41.49.203. O AIN de relatoria da doutora Maria Anselma, e eu estou com voto de vista. Doutora Maria Anselma, a senhora quer fazer algum resumo das acusações, alguma consideração? Doutora, desculpe. Presidente, eu só gostaria de fazer, não modificar o meu voto, mas diante do voto da doutora, que eu vou acompanhá-lo, né, conforme a doutora já colocou à disposição de todos nós, eu só vou fazer uma consideração, assim, por que que eu estou acompanhando, né? Quer dizer, por que que antes eu tive uma interpretação e agora eu estou acompanhando? Então, só vou tecer, se a doutora me permitir, assim, só para registrar o meu ponto de vista aqui, o meu parecer, sei lá como pode... Tá, A minha concordância, né, doutora? ok. A senhora vai pedir, então, uma preferência, né? Pode pedir. Tá, então, eu confirmo o voto e peço Isso. uma preferência, é isso? Exato, exato. Isso. Ok. Ainda não chegou aqui. Não? Não. Mas já pedi. A doutora... Chegou? Agora sim. Tá. Ok, concedida. Na verdade, presidente, é uma solidariedade de um condomínio, né, com relação à falta de pagamento de energia elétrica.
No meu voto, eu havia excluído o condomínio em razão dela possuir uma medida em juízo de que ela realmente assim teve êxito na ação para que não houvesse o pagamento do ICMS. Entretanto, agora, ontem, né, lendo o voto da ilustre presidente, eu pude verificar que a decisão foi agora em agosto e ela então passou deixa de ter a isenção. Então, eu só vou aqui colocar meu parecer. Deixa eu só abrir aqui. Ok, doutora Maria Selma, fica à vontade fazendo sua preferência. Eu vou lendo a minha... Isso, por favor. É que eu vou contextualizando. Pedi vista dos presentes autos para tecer algumas considerações acerca da controvérsia posta, que já foi objeto do voto apresentado pelo ilustre juiz e relatora, a doutora Maria Selma, a quem rendo minhas sinceras homenagens. Por brevidade, adoto o seu bem elaborado relatório, mas peço bem para tecer algumas considerações. Cuida de recurso ordinário interposto contra a decisão de primeiro grau, que julgou procedente o presente ainda. O presente lançamento de ofício é composto por 4 condutas infracionais que versam sobre falta de pagamento do ICMS, em razão da emissão de notas fiscais de energia elétrica modelo 6 em operação de fornecimento de energia elétrica tributadas, mas que forem devidamente tratados como isentos. Especificamente no que tange o item 4, o fisco na recoltado teria aplicado o benefício fiscal da isenção a estabelecimentos qualificados como pertencentes às classes de consumo comercial e industrial, para os quais não há previsão legal de concessão da isenção. Em relação a essa acusação, o autuado, em seu apelo ordinário, retomando seu argumento defensivo, aduz que as operações realizadas com alguns contribuintes comerciais restariam isento do ICMS em razão de decisão judicial, como teria sido o caso do condomínio Top Center. Aí ele cita o processo. E, nesse caso, ele diz que teria uma liminar deferida em agravo do instrumento. Sobre o referido questionamento, a autoridade fiscal assim se pronunciou às folhas 1228 e 1229. Abro aspas. Passemos a abordar o processo, né, citado, referente ao condomínio Top Center. Ao consultar o sistema, extraímos peças do processo, a defesa junta uma liminar em agravo do instrumento, que foi concedida tutela provisória de urgência para não incidência do ICMS sobre TUST e TUST. Né? Assim, sendo entendemos que tal decisão não se aplica às operações elencadas no caso desse AIM. E diz, nenhuma das operações do condomínio Top Center como destinatário discriminada nesse AIM se refere a ICMS cobrado sobre TUST e TUSD. E tal processo foi julgado improcedente, sendo extinto em 24 de 4 de 2017. Ao analisar o apelo ordinário interposto, o entendimento firmado pela nobre relatora foi no sentido de conhecer do recurso ordinário e dar-lhe parcial provimento. E o posicionamento da juíza se fixou nos seguintes entendimentos. Né? Ocorre que, através de pesquisa no portal do TJ, verifiquei que houve interposição do recurso de apelação por parte do condomínio, sendo julgado totalmente procedente, decidindo pelo afastamento do ICMS da tarifa do serviço de transmissão e distribuição de energia em cargos setoriais. Por devido respeito, ouso divergir parcialmente do voto de relatoria. O primeiro e principal ponto que põe em relevo é que, conforme ressabido, a tarifa de uso dos sistemas elétricos de transmissão e a tarifa do uso dos sistemas elétricos de distribuição são encargos legais exigíveis dos consumidores conectados ao sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica, que independem do efetivo consumo de energia, sendo mensurados com base no montante contratado à disposição e faturados na forma separada do fornecimento de energia. Contudo, no item 4 do presente AIM, cuida-se da falta de pagamento do ICMS, do contribuinte Eletropaulo, em razão da emissão de notas fiscais de energia elétrica modelo 6 em operação de fornecimento de energia elétrica tributários, mas que foram indevidamente tratados como isentos, haja vista a aplicação do benefício da isenção, como a estabelecimentos qualificados como pertencentes à classe de consumo comercial e industrial, para os quais não há previsão legal nessa isenção. Significa dizer que, no caso dos autos, como bem observou a autoridade fiscal, nenhuma das operações que tem como condomínio Top Center como discriminados nesse AIM se refere ao ICMS cobrado, né, sobre a TUST e a TUSD. Né? Sendo certo que o demonstrativo 4A, né, de folha 86 a 128, evidencia a matéria tributável e afasta qualquer dúvida quanto à natureza da acusação fiscal em debate. Então, esse é meu ponto principal. Né? Na verdade, não se trata, né, dessa matéria. Né? O que está se exigindo não é as tarifas de uso do sistema elétrico.
Ainda que assim não fosse, vamos observar que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acolheu, né, com os efeitos infringentes em embargo de declaração posta pela Fazenda do Estado de São Paulo, mantendo a sentença que julgou improcedente o pleito do contribuinte. Aqui eu trago o voto, né, 3604, e transcrevo aqui a emenda. O referido acordo transitou julgado em 3/8/2024. Ante todo o exposto, eu voto no sentido de manter a exigência fiscal referente ao contribuinte condomínio Top Center. Quanto às demais questões recursais, eu acompanho o bem lançado voto de relatoria. Ao fim, renovando vênias à juíza relatora, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso ordinário interposto apenas para limitar os juros aplicáveis ao imposto e à multa, taxa Selic, conforme o enunciado na súmula 10 de 2017, revisada. Então, doutores, só esse ponto que eu tenho uma leitura diversa da doutora Maria Selma, mas ela já se posicionou, né, em relação também a essa questão de não ter sido, né, acolhido, né, o recurso do contribuinte. Então, eu estou conhecendo e dando parcial provimento apenas em questão da taxa Selic. Então, doutora Maria Selma, se já estiver pronto, já quiser colocar. Obrigada, presidente. Mais uma vez, parabéns aí pela observação, né? Então, o voto de concordância, com relação ao voto de vista apresentado pela ilustre juíza relatora, doutora Luciana Cristina da Silva, tenho que tecer algumas observações. Na época, ao proferir minha decisão pela aplicação do benefício ao condomínio Top Center, existia decisão judicial favorável à empresa, tanto é que o acolhimento dos embargos de declaração postos pela Fazenda do Estado de São Paulo nos autos do processo tal pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mantendo a sentença que julgou improcedente o pleito da contribuinte, ocorreu somente agora, em agosto de 2024, após a aprovação da minha decisão. Assim, como não há decisão judicial suspendendo a exigibilidade do crédito tributário objeto da presente autuação, tenho que concordar com a ilustre juíza e dar parcial provimento ao recurso ordinário interposto apenas para limitar os respectivos juros aplicáveis ao montante do imposto e multa, a taxa Selic, aplicando o novo enunciado da súmula 10 de 2017, revisada em 9 de 6 de 2022. Só essas considerações, Excelência, eu gostaria de deixar registrado. Ok, muito obrigada, doutora Maria Anselmo. Então, o processo está em discussão. Doutor Henrique Mello, por favor. Obrigado, senhora presidente. Eu acredito que a gente está diante de uma concordância, né? Então, vou no mesmo caminho de vocês, já iria no mesmo caminho do complemento aí do voto vista, e agora com a concordância da doutora Maria Anselmo, ficar mais tranquilo. Ok, muito obrigada. Doutor Henrique Lima. Presidente, também vou na mesma linha, tá? Uma vez que houve a concordância, né? Então eu vou acompanhar o voto. Ok, doutora Leslie. Doutora Luciana, conforme já constava, né, das contrarrazões ao recurso ordinário da representação fiscal, também entendemos que, no caso, como se trata de matéria, já se tratava de matéria totalmente diferente da tratada nos autos, deve ser mantida a autuação e acrescentando agora esses embargos aí que também já havia visto que houve uma mudança na apelação e julgado improcedente o recurso da apelação da autuada. Obrigada. Ok, muito obrigada, doutora Leslie. Então, acho que já há uma concordância, né? Eu vou encerrar os debates. Eu não estou vendo aqui o voto de preferência da doutora Maria Anselmo. Vocês conseguem ver? Uma questão aqui não aparece para mim. Deixa eu tentar reabrir os debates. Não consegui ver também, não. Doutora Maria Anselmo. Oi. Eu não estou conseguindo ver o seu voto de preferência. E agora, como que eu volto? Será que eu tenho que pedir? Eu vou abrir aqui para edição. Veja se consegue agora. Porque aparece que registrou o voto de referência, Sim. né? Mas ele não está aparecendo. Mas ele não aparece.
Redigir preferência, registrar voto. Ó, Ok. apareceu para mim, doutora Luciana. Clicando ali sobre o nome da doutora Maria Anselma, apareceu o voto de concordância, ela colocou. Apareceu, doutora? Eu fiz Pra mim, novamente. deixa eu voltar aqui. Para mim, só aparece o voto do debate. Ah, tá aqui, o voto de preferência. Sim, apareceu sim. Perfeito. Estou encerrando os debates, então. Verificando o quórum. Iniciando votação. Encerrando votação. Encerrando o julgamento. Então, doutores, o AIM 4149-203, Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, teve o seu recurso ordinário conhecido integralmente e parcialmente provido, né, nos termos do voto da doutora Maria Anselma, com as considerações do meu voto de vista. Então, doutores, eu acho que esse é o último processo que nós temos na pauta. Eu vou, então, encerrar a sessão do julgamento. Ok, julgamento encerrado. Por favor, Jailson, pode encerrar a gravação? Antes, eu só queria agradecer a todos, né? Agradecer ao doutor Henrique Melo, à doutora Maria Anselma, ao doutor Henrique Leite, por nos substituir o doutor Silvio, né, nessa sessão. Seja muito bem-vindo a essa Câmara. Obrigado. Queria também agradecer a doutora Alessia pela participação, pela representação Obrigada. fiscal. Tá? E desejo a todos aí um bom dia, uma ótima semana aí. E peço que aguardem o encerramento da sessão. Por favor, Jéssica, pode encerrar a gravação. Encerrado, presidente.